hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Oi, a paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Então, mais um domingo para mais uma lição. A revista nossa é a revista dos pré-adolescentes, e a lição é a lição de número 2. A revista é uma revista nova, a nossa sala é a sala dos juniores. O nome dessa lição, a lição de número 2, é a mensagem de João Batista. A lição de hoje encontra-se em João, no capítulo 1, e os versículos são dos versículos 19 ao versículo 34. Anote aí, pega a sua Bíblia, lê certinho esta lição. O versículo de hoje está em João 1, 29. Esse versículo, nós vamos falar ele agora e vamos repetir ele lá na frente, no meio dessa lição. Então, está assim, João 1, 29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: "Aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Este versículo é o versículo chave da nossa lição. Mas antes da gente começar a nossa lição, tá bom? Nós vamos fazer o nosso momento de oração. Então vamos lá, crianças, fechem seus olhos e vamos agradecer a Deus por mais um dia. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esse dia. Obrigada por cada criança, por cada família que está aí do outro lado assistindo esta aula. Que o Senhor venha nos dar uma boa aula, um bom ensinamento da Tua Palavra. Obrigado, Deus, por mais esse dia, por mais esse domingo. Abençoa cada lar, cada família. E em Teu nome nós te agradecemos. Amém. Então agora nós vamos para a hora da história. A lição de hoje é de uma pessoa que se chama João. Você aí em casa, com certeza, já conheceu algum amiguinho, algum parente que tem o mesmo nome que o seu. João, naquela época, lá atrás, na época de Jesus, João era um nome muito comum. Mas a história de hoje, desse João, é uma história muito especial. João tinha uma missão muito importante. Mas quem será que foi João Batista? Vamos lá, então? Então tá, quem foi João Batista? Primeiro, então, eu vou falar dos seus pais. Zacarias era um homem casado com uma mulher chamada Isabel. Mas os dois já eram bem velhos e eles não podiam ter filhos. Zacarias, ele era um sacerdote. Sacerdote era aquele homem que trabalhava lá no templo. Ele preparava o altar. E naquela época tinha escala, então tinha dias que era o dia dele, tinha o dia que era um outro que ia, e aconteceu que certo dia era o dia dele trabalhar. Ele foi, organizou suas coisas e foi trabalhar no templo. Ele estava sozinho lá, quando de repente apareceu o anjo Gabriel. Ele até se assustou. E o anjo lhe disse que Deus tinha ouvido a sua oração. Ele estava orando, pedindo a Deus um filho, ele e a sua esposa Isabel. E eles não podiam ter filhos, né? Já eram até velhos. E o anjo falou assim para eles: olha, Deus ouviu a sua oração e vocês vão ter um filho. E ele vai se chamar João. Então o anjo, ele falou até o nome que seria a criança. Em Lucas 1,13 está escrito assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. Além do nome, o anjo falou para ele que João não seria apenas uma criança comum, seria um profeta. Ele seria, desde a barriga da mãe dele, ele já seria um profeta. E que ele iria falar muitas coisas boas a respeito de Jesus. Zacarias, mesmo orando, mesmo pedindo, ele duvidou. Ele falou assim: não é possível, eu já estou velho.
Isabel também está velha. O anjo falou assim: então, eu vou deixar um sinal, o anjo falou. Você vai ficar mudo. Pois é, crianças. Ele ficou mudo até o neném nascer, até João nascer. Isabel então ficou grávida. O anjo Gabriel então saiu, né, e foi visitar uma outra pessoa, Maria. Maria era parente de Isabel. E ele chegou lá, ele falou que ela também ficaria grávida, mas ela ficaria grávida de Jesus. Maria então ficou surpresa. Falou assim: mas como, né? Ele falou assim: olha, e para completar o milagre, a sua parente, a Isabel, ela também está grávida. Aí ela ficou, né, surpresa, assustada, mas feliz com aquele milagre. Ela falou assim: mesmo ela sendo velha, ela também estava grávida. Esses versículos, crianças, vocês podem sempre acompanhar na Bíblia. Em Lucas 1:35 está escrito assim: o anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Isso para Maria. Em Lucas, completando no versículo 36, fique sabendo que a sua parente Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Olha só, crianças. E ainda mais, o anjo falou em Lucas 1:37. Então, para completar que Deus, ele pode fazer milagres, pode fazer maravilhas, assim como fez com Zacarias, com Isabel. No versículo em Lucas 1:37 tem assim: porque para Deus nada é impossível. Então, crianças, depois da visita do anjo, a Maria foi visitar a sua parente Isabel. Lembra que eu falei para vocês que o anjo falou que desde a barriga da mãe ele seria um profeta? Pois é, quando Maria chegou para visitar a Isabel, o menino, o João, pulou dentro da barriga. Olha só, né? Quando Deus fala, nós temos que acreditar que foi isso que aconteceu. Passou-se o tempo, chegou o tempo de Isabel ter o bebê. Ela teve o bebê e, como toda criança que nasce, tem sempre aquela expectativa, né? Como vai se chamar? Como vai se chamar? Mas lembra que o anjo tinha falado o nome da criança? Então foi o que aconteceu. Todo mundo, como que chama? Como é que ele chama? Como é que ele chama? Zacarias, então, até então estava mudo, lembra? Ele não podia falar. Mesmo assim, ele pegou, escreveu e mostrou, levantou uma placa falando que o nome do menino seria João. Na mesma hora, a sua voz voltou. Deus é muito maravilhoso, né? E ele sabe tudo o que faz. Então a sua voz voltou e ele não deixou quieto. Já que a voz dele tinha voltado, ele começou a falar que realmente João seria um profeta. João, ele iria preparar o caminho para o Messias, para aquele que estava ainda por vir. E ele ia preparar o caminho para que Jesus viesse a esse mundo. E assim, João foi crescendo. A Bíblia, ela não dá mais detalhes de o que aconteceu com os pais deles, né? A Bíblia não fala, eles já eram velhos, né? Mas a Bíblia não dá mais detalhes. O que nós sabemos é que João começou a crescer. E assim João foi crescendo. E João Batista, ele tinha assim um estilo de vida bem diferente. Ele usava as roupas feitas de pelo de camelo e couro. E sabe o que ele comia? Gafanhotos e mel silvestres. Ele era diferente, João Batista era diferente. E a sua mensagem era uma mensagem bem crítica. Ele fazia críticas até aos religiosos daquela época. Ele criticava muito a maldade que as pessoas tinham no coração.
Ele falava muito que as pessoas deveriam se arrepender porque o reino de Deus estava muito próximo. Em Lucas 3:8 está escrito assim: façam coisas, era João Batista falando para as pessoas, façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados e não digam uns aos outros, nós somos descendentes de Abraão, pois eu afirmo a vocês que até destas pedras Deus pode fazer descendentes de Abraão. Que os religiosos ficavam falando, mas nós somos descendentes de Abraão, nós somos isso, aquilo. Mesmo assim, João Batista falava, tinha que se arrepender, porque o reino de Deus estava próximo e não adiantava falar coisas e fazer maldades. João Batista, ele ensinava as pessoas a ter honestidade, generosidade e integridade. Em Lucas 3:11 está escrito assim: aquele que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. Essa era a mensagem de João Batista. Então, ele pregava que para você ser generoso, se você tinha 2 roupas, tinha que dar uma. Era isso que João pregava. E ele continuou falando, ele sempre falava muito do arrependimento, que as pessoas deviam se arrepender dos seus pecados, né? E ele falava que as pessoas ficavam assim, ficavam até bravas com o que ele falava, mas ele continuava falando. Teve algumas pessoas que falaram assim, mas será que você não é o Messias? Ele falou assim, não, eu não sou o Messias, eu sou a voz que clama no deserto. Então, criança, ele falou que ele não era o Messias, ele era a voz que clama no deserto e que ele estava preparando corações, os nossos corações, para receber o verdadeiro Messias. E ele também falou do batismo, que o batismo simbolizava o arrependimento dos nossos pecados. Essa, então, era a mensagem de João Batista. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, batizando o povo e anunciando esta mensagem: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. João Batista, então, ele pregava o batismo nas águas e o arrependimento dos pecados. Mas ele falou que viria um, que é Jesus, e ele batizaria com o Espírito Santo. E hoje nós, crianças, nós temos a alegria, o privilégio de ter o Espírito Santo e também a alegria de poder batizar nas águas e deixar os nossos pecados para trás. Olha que lindo essa promessa para nós. Está em Atos 2:39. Pois a promessa é para vocês, para os filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. E João Batista, ele batizou Jesus. Vocês sabem disso? E aconteceu algo muito bonito, algo espetacular. João, ele nem queria batizar Jesus, mas Jesus falou assim para ele: não, é a vontade de Deus. E isso está no versículo de hoje. Lembra que eu falei lá no comecinho da lição que o versículo de hoje seria no meio da nossa lição? Então está em João 1:29. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus foi batizado por João Batista. E quando Jesus estava saindo da água, o Espírito Santo desceu em forma de pomba. E Deus disse, está em Mateus 3:17, este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Mateus 3:17. Então foi muito lindo, né, crianças? A missão de João Batista aqui na terra, falar do batismo nas águas, depois falar do Espírito Santo que desceu no momento em que Jesus foi batizado por ele. E João Batista, ele não parou por aí. Depois do batismo, ele continuou falando que Jesus era o Messias, o prometido, o Filho de Deus. Muito obrigado, crianças, pela atenção, pelo carinho. Que Deus continue abençoando a vida de vocês
e até uma próxima lição. E agora fiquem com essa bela canção. Cantem bastante e louve a Deus. Deus abençoe.